Vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo de 1 a 16. O tema de hoje, a dureza do coração. Gente, existem muitas coisas incríveis acerca do ensino expositivo e sistemático das Sagradas Escrituras. É um privilégio, obrigado, Milena. É um privilégio para nós, como comunidade, poder, a cada semana, passar por cada capítulo, por cada versículo das Sagradas Escrituras. É uma coisa incrível, gente. É uma jornada que nos leva a esse lugar de profundidade acerca de conhecermos melhor e de forma mais profunda o coração do nosso Senhor e essa ideia dessa narrativa como uma única história de redenção, conhecida como a grande história. É um privilégio para nós. Mas é um desafio. É um desafio ao mesmo tempo. Existem três coisas, como introdução, eu gostaria de dizer, que sobressaem diante dessa realidade de expor as Sagradas Escrituras sobre cada parte, e cada tema, e cada versículo. O primeiro é que você pode vir para a igreja no próximo domingo sabendo que passagem que será ensinada. É algo incrível. Deus pode ministrar, já começar a ministrar no seu coração uma semana antes de domingo. Você pode começar a trazer questionamentos e coisas acerca dessa passagem. E quando você chega no domingo, é como se você chegasse diante de um banquete. E é onde você começa a usufruir dessa bondade das coisas incríveis de Deus. A segunda coisa que também é muito boa e sobressai, é que ninguém pode falar que o pastor está comentando tal assunto porque esse assunto rolou na semana. Sabe? Alguns irmãos quebraram o pau, um falou mal do outro, aí chega no pastor, aí o cara vem aqui e fala da passagem que dá para falar sobre o irmão linguarudo. Aí fala assim, mas só falou porque aconteceu isso. Não, gente, você sabia já, muitas semanas atrás, que iria chegar esse domingo, né? E a terceira, é assim que nós queremos ser. Isso é uma coisa que é importante para nós como igreja, de olharmos para todo o conselho de Deus, o apóstolo Paulo falou. Os lugares que ele passou, ele se esforçou ao máximo para ensinar todo o conselho de Deus. Então, gente, é diante desse cenário que a gente chega à passagem de hoje. Um ponto difícil desses benefícios é que não dá para pular. Não dá para fingir que algumas passagens simplesmente não estão lá. E a gente não começa o próximo capítulo como se nada tivesse acontecido. Primeiro que se você ia anotar e achar estranho. Segundo, ia parecer que tem alguma coisa errada e alguma coisa aí no ar, né? Então é extremamente desafiador. Mas ao mesmo tempo é incrível e libertador. Porque nós não queremos ser um povo que pula. A gente quer ser um povo que lida com as coisas. E essas coisas vão mexer com os nossos corações. Hoje em dia, uma dessas coisas, né, que é extremamente desafiador, é a importância para nós, como cristãos, é lidarmos com cada tema que é quente nos dias de hoje. Uma igreja que lida com essas questões de forma intencional e de forma porque ensina as Escrituras parte por parte, é uma coisa importante mais do que nunca. Se você, porventura, esquecer de tudo que eu vou falar nesses próximos 40 minutos, eu gostaria que você lembrasse de algumas coisas em poucas frases. É que o casamento, que é o nosso tema de hoje, dureza do coração, está se referindo ao casamento. O casamento é a instituição criada por Deus, assim como a igreja. E não importa o fluxo da cultura, não importa os tantos casos que você tem para nos mostrar de coisas que falharam e erraram miseravelmente. De exemplos que parecem que essas instituições estão falindo.
é mentira. Porque essas duas instituições jamais vão falecer. Mesmo quando todas as outras coisas lá fora estão falecendo. Não importa se as pessoas banalizam o casamento e trocam de par como trocam de roupa, ou seja o que for. Isso não torna uma instituição como o casamento e a igreja falida. A igreja está passando por um dos momentos mais radicais na história, gente. Cada mês parece que a gente ouve uma coisa mais horrenda de pastores caindo em adultério e tantas outras coisas. Mas foi para a igreja que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o casamento é a mesma coisa. O casamento, ele foi escolhido por Deus como uma analogia de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E que um dia nós iremos nos encontrar como se fosse num altar, onde haverá o casamento, onde nós estaremos unidos para sempre com Ele. Também conhecido também como uma festa bem legal, as bodas do Cordeiro. Então, gente, é importante, se você esquecer de tudo que eu falei, lembre disso. Essas duas instituições, elas têm um lugar especial no coração de Deus. E a banalização delas não torna elas a falência. Pelo contrário. A outra coisa é que é um texto muito difícil. É uma abordagem muito difícil. Eu já ensinei essa passagem antes, tá? 2 anos atrás. E eu confesso para vocês, gente, poucas vezes eu venho aqui na frente com as pernas tremendo. E hoje é uma delas. Porque eu sei da importância desse assunto, gente. Eu sei de como isso reverbera na vida das pessoas. Eu sei do mal que o contrário, né, acerca de um casamento saudável pode fazer. Então, gente, eu venho aqui com um santo temor. E eu queria orar. Porque eu acredito que Deus, Ele vai ministrar os nossos corações. Ele vai ministrar para os solteiros que querem casar. Ele vai ministrar para os que já estão namorando. Ele vai ministrar para os casais. Ele vai ministrar para aqueles que já sofreram a separação, o divórcio. Alguns da nossa comunidade tiveram nova chance e o Senhor abençoou. E nós estamos celebrando nesses dias grande bondade na vida desses irmãos. E eu quero ser fiel às Sagradas Escrituras, eu quero levar com a seriedade que a Sagrada Escritura nos leva. Vamos ler Marcos capítulo 10, a partir do versículo 1. E a gente vai ler até o 12. Diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr-o à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como igreja.
A igreja, Senhor, que é prometida para Ti, Senhor, como sua noiva. Aquela a quem o Senhor se entregou por amor. Senhor, por causa dela, por amor a ela, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que a sua palavra possa ser exposta, Senhor, com fidelidade, Senhor. E os corações possam ser ministrados, Senhor. E como a gente sempre fala todo domingo, Senhor, que o Senhor possa, e o Senhor pode, e o Senhor sabe, o único capaz de nos encontrar da forma que nós precisamos, Senhor. Então, por favor, faça isso, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês perguntassem para mim e para Lilian, qual foi uma das coisas mais difíceis na nossa vida, nos nossos primeiros anos de casamento, talvez seria ficar um pouco surpreendido. Não foram as coisas com a falta de habilidade de vida de casal, não foram por conhecimento também sobre o assunto, não foi sobre ciúmes ou nada desse tipo. Mas a nossa resposta seria muito parecida. Uma das coisas mais frustrantes da nossa vida, gente, é que quando você casa com um estrangeiro ou com uma estrangeira, você não casa só com o seu cônjuge. Você casa com a Polícia Federal, você casa com advogados, você casa com papelaria, você casa com visto. E quando você acha que terminou isso, aí chegam os filhos e começa tudo de novo. Então, gente, quando a gente começou a namorar, a gente começou a ver essas questões, né, de visto. Nós estávamos no Rio de Janeiro. E lá, devido ao número de estrangeiros, cara, a Polícia Federal é uma loucura. Assim, é impressionante. É diferente de todos os lugares. E todos os lugares turísticos tendem a ser esse lugar de caos, onde tem muito estrangeiro, né? E aí, por que isso se tornou tão frustrante na nossa vida? A gente chegava lá e dependia muito do humor da pessoa que estava lá. Se ela acordou com um pé legal, cara, ela vai te dar as coisas, ela vai falar assim, faz isso, ô meu filho, minha filha, vai lá, faz isso aqui, isso aqui. Agora, se o cara, mano, já tá bravo, já acorda nervoso, cara, você vai... Aí o que acontece? Aí eu tô lá, mano, louco pra casar, minha namorada pode ir embora do país se não andar direitinho lá com a questão de visto. A gente chegava lá, aí você fazia algumas perguntas, ele te dava um papel com uma lista de documentos, ou apontava para o mural e falava assim, ó, tá lá, ó. Falava assim, pô, se fosse para olhar no mural, eu tinha olhado na internet, né, cara? Não precisava nem ter vindo aqui, né, cara? Porque, assim, isso aqui não explica, assim, as coisas em si, né? Falava assim, pode explicar aquela coisa do papel? E aí não adiantava muito. Aí, então, você ia lá, juntava todos os documentos, cara, juntava todos os documentos, aí você ia lá entregar. Aí, não era mais aquela pessoa. Aí a pessoa pegava o papel e falava assim, tá faltando alguns documentos aqui. Aí você fala, mano, você tá me tirando, mano. Tipo assim, cara, eu vim lá de Santa Cruz da Serra, mano, é longe pra caramba. Não pode, isso aí não. Cara, e aí o que parecia é que cada um tinha sua opinião. Essa era a nossa conclusão. Falar assim, Lília, acho que cada um tem a sua opinião acerca da norueguesa. E olha que a Noruega é o país mais amigável dos amigáveis. Não tem treta com ninguém, só com a Suécia. Que é tipo a Argentina para nós, né? E aí, gente, a gente falou assim, cara, agora a gente está dominando esse assunto, mano. Falei, cara, se eu fizesse relações internacionais, eu ia ser o cara dos vistos, vou fazer a galera casar. Cara, depois de muito esforço, missionário pagar advogado é difícil, gente. Achamos um advogado, falamos, mano, vamos pagar esse cara e os nossos problemas vão ser resolvidos. O cara passou a lista, a gente juntou tudo, o cara falou assim, vou dar um toque para vocês.
Vamos enviar esse negócio direto para Brasília. Cara, agora vai. Sabe o que aconteceu, gente? Perderam o nosso pacote com todos os documentos, gente. Falei, mano, a gente começou a olhar, a gente tá certinho no namoro, a gente tá, tipo, cara, não é possível, a gente é missionário, a gente tá se guardando, tipo assim, não, a gente não tá em pecado, né, coisa do tipo. Qual é o ponto que isso tem a ver com casamento, gente? Aí o que acontece? Chegou uma hora, a gente refez esse caminho, chegou lá em Brasília, eles cumpriram o que deveriam fazer. Existe uma lei que rege essa realidade dos vistos, com estrangeiro, com imigração, toda essa coisa. É a mesma coisa com casamento, gente. Existe uma lei, existe uma coisa que rege essa coisa do matrimônio. E pode ser que cada um tenha sua opinião, pode ser que tenha a ver com o humor de cada um, pode ser com o lance com a Polícia Federal, pode ser com o advogado, pode ser o que for. Mas existe um caminho correto a se trilhar diante dessa situação. Então, quando isso chegou nos seus devidos lugares, com as suas devidas pessoas que cumpriram a lei, estava tudo certo. Seguimos adiante. E começamos, então, uma nova temporada de documentos e tudo de novo, porque depois, caso, tem que fazer tudo de novo, agora baseado na família. Né? E aí, então, a gente entra nessa realidade do casamento. A gente começa aqui com essa pergunta. Né? Então, Jesus sai dali da região da Judéia, vai para o outro lado do Jordão, a multidão se ajunta. Então, segundo o costume, ele estava ensinando. Interessante pensar no que ele estava ensinando, para os fariseus virem pegá-lo de alguma forma. Assim, cara, não sei se é algum assunto que está parecido, talvez, se a gente puxar vai dar igual. E aí, então, alguns fariseus se aproximaram-se dele para quê? Pô-lo à prova. Então, diante do estudo indutivo, quando a gente olha para cada versículo, a gente faz algumas perguntas. Quem eram essas pessoas? Eram os fariseus que constantemente queriam pegar Jesus em alguma infração. E aqui, o texto já responde essa pergunta. Qual era a intenção deles? Pô-lo à prova, testá-lo, pegar ele em uma situação errada para que ele pudesse ser condenado e morto antes do tempo no qual foi proposto. Né? Então, a gente pode ver que o divórcio já era algo controverso naquela época. E antes daquela época existia essa realidade. Então, a gente precisa olhar numa realidade geral do casamento. Precisamos ter um bom entendimento teológico acerca do casamento, uma teologia do casamento, para termos uma compreensão correta sobre o matrimônio. E a gente vê uma das coisas que é muito realidade nessa passagem, mas também diante das outras passagens, é que para a gente saber o que é a coisa correta, a gente não pode avaliar e julgar e lidar com o que não é correto. Então a gente vai ver a atitude de Jesus, ele vai falar assim, ó, antes disso, vamos falar o que é, não o que não é. Então, a gente já pode começar dizendo, e mesmo repetindo, se porventura a gente esquecer muita coisa, é lembrar que um casamento não é algo descartável. Que o casamento não é algo banal. Mesmo que para algumas pessoas isso seja. Uma coisa simples e básica acerca do casamento é que ele não foi feito para ser algo que não durasse. Que talvez existiria uma outra forma e outra coisa que estaria menos dano. Nós somos bombardeados, gente, constantemente com notícias sobre casamentos de celebridades e pessoas, cara, que para quem gosta de fofocas, toda semana tem fofoca aí, desde o fuxico gospel até o não gospel. Acontecendo. Aí você fala assim, nossa, fulano já era, fulana já foi.
E aí, então, o que que isso acontece? O que que isso faz? Isso faz com que essas coisas parece que elas começam a fazer parte da vida das pessoas que não tem nada a ver com esse negócio. E isso começa a entrar na igreja, isso começa na nossa família. E quando vai ver de forma sutil, essas coisas, caramba, a gente está torcendo para ficar com o outro. E aí a gente está assistindo um negócio, tipo assim, cara, o outro posto dá uma traidinha ali, uma traidinha, mas volta. Tá. Cara, já viu esse negócio tipo de série ou coisa do tipo? Quando a gente começa a torcer pro inimigo se dar bem. E isso pode parecer sutil. Mas às vezes isso acontece na vida real. Um pastor disse uma vez que casamento não é feito de sentimentos quentinhos e aquela babação de recém-casados ou recém-namorados. Eu te amo. Não, eu te amo mais. Não, eu te amo. Não, eu te amo muito mais. Ah, não, e eu. Isso passa, gente. E é muito lindinho, tá? Mas é lindinho, tá? E vamos dizer que pode durar bastante tempo, tá? Isso vai tomar forma diferente. Você passa menos vergonha. Vamos dizer assim. O amor bíblico, gente, é uma promessa de fazer... Olha o casamento bíblico, a aliança bíblica, o pacto bíblico, gente. Guarde isso aqui, cara. É a promessa de fazer o bem indiferente de emoções. Até envolve as emoções, mas elas não são guiadas pelas emoções ou controladas por elas. Nós somos seres emotivos. E emoções, elas são bem-vindas no nosso meio. Amém? Eu sou um pastor chorão, gente. De verdade. E você nunca vai me ouvir pedir desculpa ou perdão porque eu chorei. Nunca. Talvez uns anos atrás que eu era meio seguro em algumas coisas. Hoje, se dane. O que importa é que a gente precisa validar o que a gente sente. Isso quer dizer que a gente vai lidar com o Senhor, isso que a gente vai lidar com o nosso cônjuge. Mas é ok, nós somos seres com emoção. Tá, gente? Agora, sermos controlados por ela, e aqui então fica uma deixa para o pessoal que está querendo namorar ou casar, ou coisa do tipo. Tá, gente? Quando você é jovem, essas emoções elas são muito mais aceleradas. Esses hormônios são muito mais aí, cara, elaborados. E se você tomar uma decisão diante dessas emoções, você vai se colocar num lugar ruim na sua vida. Então, um princípio básico das emoções é que nós sentimos. Nós validamos elas. Mas nós colocamos ela diante do senhorio do Senhor. Porque é ela que vai calibrar o que vem depois. Então a gente não vai ser essa pessoa impulsiva e agir de forma que só por causa das emoções, porque as emoções vão passar. O desejo sexual vai passar. O tesão vai passar. Mas outra coisa, eu não vou pedir desculpa também por falar isso, porque assim, quem assiste filme aí, assiste Netflix, YouTube, todos vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, é bom vocês aprenderem na igreja do que aprender com outros filmes aí que ensinam errado, tá, gente? Então existe essa ilusão, existe essa coisa de expectativas fora do lugar que a gente precisa ser colocado no senhorio de Cristo. Eu falei isso uns anos atrás e só teve um casal da igreja que disse que era diferente. Viu a atenção? Aqui é para dar o drama das escrituras. Eu falei, gente, que a ilusão acerca do casamento, essa ideia de dormir de conchinha, gente, vai acordar com torcicolo, o braço formigando, vai dar ruim, gente. Se você faz, mano, Deus te abençoe, cara. Você é um exemplo, um herói. Tá? Dormir abraçadinho é coisa de filme de Hollywood, gente. Tá? Você pode fazer por uns minutos uma coisa assim, mas não, cara, os médicos aí não recomendam. Que, cara, se o braço ficar formigando por horas, no outro dia pode ser que tenha que ver a fisioterapeuta aí. Nós temos fisioterapeuta na comunidade.
Gente, esse negócio de fazer relação e assistir filme, gente, é coisa de Hollywood também. Tem outras coisas que precisam acontecer. Tá? Precisa tomar banho, trocar de roupa, ou sei lá, se limpar. Tá, gente? Então, assim, a gente está desmistificando essas coisas, tá, gente? Não, você não tem relação e depois assiste filme assim direto. Assim, não é verdade isso aí. Mesmo que você use preservativo. Há quem diga que o casamento ele se oficializa com a relação, porque era assim no passado. Já teve um sem vergonha uma vez perguntou, pastor, se eu pá na guria, casei? Eu falei assim, depende, se for para responsabilidade ou não. Se for para tirar a responsabilidade, você vai tomar uma surra. Tá? Porque a realidade do passado, de quando era consumado na relação, gente, o compromisso com o casamento e com o pai da noiva era muito mais exigente. Tinha a questão do dote, tinha a questão das responsabilidades. Então não era só tipo assim, consumou, já era, casei, mas tchau, tchau. Não, mas agora você vai cumprir com os negócios, cara. Você agora vai assumir, você vai ser homem. Você não vai só pegar minha filha. Tá? Então, o casamento ele não começa na relação, ele não é consumado na relação, tá? Por quê? Porque ele é uma aliança, ele é um pacto, ele é uma união, ele é uma coisa que só dessa forma que duas pessoas se tornam uma. Então é uma coisa incrível. Então, se alguém porventura caiu, isso não torna a pessoa obrigada a casar. Relacionamento sexual não segura casamento, gente. Como a gente sabe que criança não segura casamento. Como a gente sabe que um monte de coisa não segura casamento. Sabe quem segura casamento, gente? É Jesus Cristo, gente. Eu não consigo imaginar de verdade, gente. Eu já falei para vocês, eu já vivi uma vida sem Cristo e minha vida sem Cristo não era legal. Eu sei como é não ser crente. Mas eu não consigo imaginar, gente, ser um marido e ser uma esposa, ser um pai e uma mãe sem ter Cristo, gente. Não consigo. Não consigo, gente. Porque no dia a dia ali a gente precisa estar com o nosso coração ali, ó, diante do Senhor e da cruz. Porque o nosso desejo, os nossos sentidos carnais, eles não são a favor da beleza do que Deus criou. Então requer muito mais do que uma relação. Requer muito mais do que uma gravidez. Requer muito mais do que os prazeres e desejos. E sabe uma das coisas que acerca da infidelidade, que é uma das coisas que eu vou falar mais para frente, que uma coisa incrível do nosso Senhor, de forma negativa nós temos muitos exemplos por aí. Mas quer usar do outro lado, Jesus é o nosso noivo perfeito. Nunca vai falhar conosco. Nunca vai ser infiel a nós. Nunca vai nos deixar no dia que a gente mais precisou. Nunca vai dar as costas para nós quando nós estivermos com o nosso humor fora do lugar. Então a figura de Cristo e a igreja é um exemplo de como devemos ver o casamento ideal. É dessa forma. Cristo, o maior exemplo de fidelidade, aquele que nos sustenta em dias de dificuldades e aquele que nos ajuda a viver no padrão. Amém? Mas e aí então essa questão do divórcio, como nós lidamos com isso? Alguém disse assim, olha que interessante isso, gente. Deus une marido e mulher, então nenhum homem pode separá-los. E nesse contexto pós-queda, isso significa que nenhum ser humano pode se divorciar legitimamente do marido ou da esposa,
por motivos diferentes daquele que o próprio Deus. E há muitas implicações deste ponto. O mais básico é que o divórcio não é aceitável em circunstâncias triviais. E Jesus vai direto no cerne da coisa. Não é por coisas triviais. Não é por coisas banais. Quem regulamenta isso é o próprio Deus que criou o casamento. E ele nos deu alguns exemplos disso para que a gente pudesse entender, seja ele de forma positiva e negativa. Em Jeremias 3:8, fala que o próprio Senhor iria se divorciar da gente. Por quê? Por causa da infidelidade. Por causa da quebra da aliança. Então, quando você vê nas Escrituras quem está quebrando a aliança, não é o Senhor. Porque não condiz com a sua natureza. Não condiz com a realidade criacional. O divórcio, ele não é, e a gente precisa de um equilíbrio aqui. O divórcio não é necessariamente a pior coisa em alguns contextos. Eu vou falar mais sobre isso. O divórcio não é necessariamente o pecado em si, mas é o próprio Deus. Ele usa exemplo que ele se divorcia, ilustrando o coração do homem, do ser humano. O divórcio, ele é sim, pode ser sim pecaminoso, e muitas vezes é mesmo. Mas às vezes ele precisa de um contexto geral para que a gente possa entender de forma bíblica. Interessante que o divórcio ele não entra na lista de pecados que o apóstolo Paulo costumava enviar para as igrejas. O divórcio ele é o resultado ou uma consequência de algo que está fora do lugar. Então, por isso, a gente vê essas diferenças. Olha que interessante, gente. Isso aqui, a gente está falando do primeiro século, tá, gente? Essa conversa, esse diálogo. Olha que interessante. Diante dessa discussão que acontece com os fariseus e Jesus, esse diálogo, essa pergunta e resposta, deixa eu rever minhas anotações aqui, porque eu não quero falar nome que eu falei. Eu vou pegar leve com os outros caras aí, tá? Mas é assim... Havia dois rabis bem conhecidos na época, tá? E eu usei outros nomes, mas eu estou tentando pensar outros nomes para não... Um era extremamente liberal. Aí fica a imaginação de vocês. Ele dizia que você pode deixar a sua mulher por qualquer coisa que você não goste nela. Até se ela queimasse o arroz. E aí tem um outro rabi. Que ele é conservador. Imaginem o nome aí também. E dizia que não era por qualquer coisa, e sim adultério. Então eu tentei achar um termo assim que não fosse liberal nem conservador, mas não tem, tá, gente? É como se fosse o... Deixa quieto. A primeira escola, lembra? A primeira escola é do liberal. Era do Rabi Hillel. Tá, gente? Era uma visão popular e branda. E havia a escola do Rabi Shammai. Uma visão que não era popular e era rígida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Em outras palavras, as perguntas para Jesus eram algo meio assim. Jesus, qual linha o Senhor segue? Você é daquele lado ou do outro? Qualquer lado que Jesus escolhesse, ia dar ruim. Pois iria envolver outras pessoas como Herodes, pessoas poderosas. Lembra que João Batista foi chamar a atenção dele lá, que estava com a mulher que não era dele? Lembra que esse assunto está relacionado, gente. Você está com a mulher que não é sua. Tchau. Tipo PCC, mano. Outra coisa, vai ser contra Moisés? Cara, ser contra Moisés aí tem que ser corajoso. Chamado de herege contra Moisés. Então os fariseus queriam que Jesus
fosse contra a visão popular ou não popular, qualquer coisa era armadilha, mano. Laço. Mas tudo isso vinha de uma motivação, de uma interpretação do versículo de Deuteronômio 24:1. Era algo que não era agradável aos olhos, algo que não gostava, algo que ele reprovasse. E Jesus deixa claro isso, então, esse motivo na discussão. Abre Mateus 19:3, para a gente ver isso. Mateus 19:3. O que diz lá? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: era permitido o homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? E aí então ele volta para algo de extrema importância. Ele pega o coração da coisa. O debate entre os rabis era como definir impureza. Os outros objetivos era coisa... O termo aqui era usado indecente, ou coisa feia, ou vergonhosa, dependendo da versão. O Rabi Shammai entendeu que impureza significava imoralidade sexual e disse que era a única razão válida do divórcio. Mas por Rabi Hillel, entendeu que impureza significava qualquer tipo de coisa, até se o arroz fosse queimado. Ou o café passasse do tempo, que é terrível. Mas ele estava usando uma hermenêutica que apoiava essa ideia. Era por qualquer motivo que poderia divorciar da esposa. Na verdade, o que estão falando, eles estão regulando e refreando a troca. Gente, olha aqui isso aqui, gente. Isso aqui é um divisor de águas para a gente diante desse tema. Tá, gente? O que estava fazendo aqui é regulando e refreando a troca de esposa de forma banal e desenfreada. Essa era a ideia da lei. Nesse caso, era melhor divorciar do que... Para a mulher, era melhor ser divorciada do que ser jogado de lado. E quando desse ruim, o cara voltava para casa. Essa era a ideia, gente. Como se nada tivesse acontecido. Esse é o ponto aqui. A gente não consegue ler nas entrelinhas. A gente precisa se aprofundar. A lei não é um lance de patriarcado e de machismo. É uma lei que Deus criou e Deus pensa no homem e na mulher, o qual Ele criou. Então, a lei estava dizendo assim, cara, se você vai sair de casa, mano, você deixa sua mulher em paz, cara. Ela não é mais sua mulher. A hora que você quebrar a cara lá, você encher a cara e a galera te dar um pau de paulada, segunda-feira você não vai voltar para sua casa, cara, porque já não é mais a sua casa. Você não vai poder fazer isso. Isso não é ok. Muito mais voltar como se nada tivesse acontecido. Então essa lei, ela protege as mulheres de maridos compulsivos e impulsivos. Você já viu? Isso aí a Globo não mostra. Proteger da galera que já agia nessa perspectiva de um mundo pós-Deus e de uma pós-modernidade. É só assinar. Só fazer o Pix. Não dá nada. Cansei dessa mulher. Aí arrumava as outras, mas de tempo em tempo batia uma saudade. E aí o cara voltava lá de vez em quando. Essa era a ideia. Quem quer viver assim, gente? Eles queriam, na verdade, uma brecha para não cumprir as suas responsabilidades como homens. É isso que eles queriam. E a gente vê isso mais do que nunca nesses dias, gente. E não é falando, tipo assim, de heterotop, essas coisas, tipo assim... Tá falando de masculinidade, assim, cara, de coisa que é normal da vida de um homem, responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? As pessoas querem entrar no casamento só pra coisa boa, gente. Conhece pessoas assim? Só coisa boa do casamento. E algumas delas por sexo. O Ratinho falava, né? O cara vira os olhos lá, só pensa naquilo. Não pensa em mais nada. E depois vai ver as consequências. Um exemplo disso, vocês querem casar? Casem por beleza e vocês vão ver daqui a 20, 30 anos.
Até os mais... As coisas caem, gente. Se tem uma verdade nessa vida, é essa a realidade. E Deus vai te dar uma capacidade de um amor incrível, de isso não ser um problema, porque você não casou por causa disso. E eu estou falando, a gente deve se cuidar, tá, gente? Eu não estou falando que a gente não deve se cuidar, tá? Eu já falei, eu sou um gordo não conformado, tá? Em processo de cura e libertação, tá, gente? Eu não contei, essa daqui é fresquinha. Acho que hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, tá, gente? Eu tenho sido... Falar isso, vocês prestaram atenção nos estudos aí, gente? Ó, 40 e pouco nos 50 no máximo, tá? Colocar no 1.7, em 20 minutos você... Cara, esses dias eu tava lá em casa, a Amandinha chegou empolgadona do balé. Falei assim, Amandinha, vamos colocar umas músicas de Jesus e vamos ver uns balé legal, a mulherada dançando balé, a galera, vamos. Botei lá uns louvozão, cara, a galera dançando uns balé, o negócio. Aí, já lembrei, né, dos espontâneos. Aí eu comecei a fazer uns movimentos assim, ela olhou assim com muita vergonha. Ela tava tipo assim, nossa, mas eu tô com muita vergonha. E aí ela falou assim, pai, você não consegue fazer isso. Você precisa fazer ginástica. Ela queria fazer academia, ela queria falar academia, né? Falei, é verdade. Ela falou assim, imagina, eu faço a ponte aqui, você nunca vai conseguir fazer. Falei, ô filha, me encoraja aí, seja usado por Jesus. Né? Aí chegou a Lília, ela falou, né mãe? Não, tem jeito. Gente, eu conheço cara, gente, de verdade, que não casou ainda, porque não encontrou alguém melhor que a mãe, mano. De verdade, cara. Alguém que cozinha melhor que a mãe, mano. Cara, alguém que dobra a roupa que nem a mãe, mano. Conheço um miserável, cara. Ele tinha casa própria. Escolheu morar com a mãe, mano. E aí a galera usava o AP dele. Mas por que isso acontece, gente? Né? Por que isso acontece? Porque a falta de responsabilidade, gente, mais do que nunca está sendo evidente. E sabe uma coisa? As mulheres são tão inteligentes, cara. Superior, assim, cara, diante dos homens. Aí ela pega uns caras banana, aí elas assumem o lugar. Aí sabe o que um cara banana faz? Ele não se sente nem... O ego dele nem mexe. Não dói. Ele senta. Ele senta no sofá e a esposa está lá fazendo o papel dele, mano. Não dá nem aquela coisa assim, pô, tô sendo humilhado, né? Nem isso dá mais, mano. Entendeu, gente? E aí a gente fica pensando assim, cara, quando for enfrentar a realidade da vida, cara, que você age, se vocês não passaram, alguns de vocês vão passar, gente. Tem coisa que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E a gente vai arcar com as consequências das nossas decisões, gente. Não dá para culpar ninguém. Eu sempre falo, cara, eu e a Lila, nós nos mudamos algumas boas vezes. E uma das coisas que eu amo na minha esposa, além de ser linda, loira e demais, ela fala assim, eu confio em você, Cacá. Eu confio que você quer o melhor para a nossa família. E eu tô contigo, mano. É isso que você entende que o Senhor está chamando a gente? Eu tô contigo. E Deus foi tão gracioso até hoje, que das coisas que nós erramos, a gente estava junto. Eu assumi minha responsabilidade, algumas coisas se tornaram um linguajar da nossa família. Se você ouviu falando que tem coisas na vida que é como se fosse um passo para frente, 2 passos para trás e vice-versa, é assim que eu acho que é a vida cristã. Então, gente, a gente está lidando com o coração do ser humano, a dureza do coração, essa é a coisa, é a dureza do coração. Se não fosse a dureza do coração, Jesus então ele fala assim, cara, vamos falar sobre isso. Lá na criação não tinha esse termo divórcio.
É isso que Jesus está falando aqui. Olha lá. No versículo... Ele fala, então ele responde, né, no versículo 5, Moisés, olha lá, no versículo 8, os dois se tornarão uma carne, já não são dois, mas só carne, portanto Deus uniu, ninguém os separe. E ele vai seguindo adiante. Continua, quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram e respondeu, todo aquele que se divorciar. E aí o que acontece? A ideia é o seguinte, na criação não há divórcio. Não havia esse tema, não havia essa conversa, essa é a ideia. E estamos lidando com o coração do homem. Vocês já ouviram repetidamente, coisa tipo assim, leia o livro Você é Aquilo que Ama, do James K. Smith, que ele vai falar sobre a realidade do coração humano. Ele vai falar que tem coisa que a gente pode ficar lutando nos nossos pensamentos o resto da vida, enquanto nós não entendermos que o nosso coração ele precisa ser recalibrado, e ser recalibrado por coisas eternas, coisas do Senhor. Então, fica aqui a recomendação para você ler esse livro. Vai mexer um pouquinho com a sua catolicidade, mas é bom. Vai mostrar que os nossos amores e afeições e desejos e paixões precisam de uma rédea. E essa rédea é o Senhor. Então, outra coisa aqui para os solteiros. Não sejam enganados que o problema de cobiça, pornografia, masturbação se resolve no casamento. Tá? Não seja enganado, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E essa é uma desgraça. Normalmente, mulheres fazem isso também, tá? Mas é uma desgraça, normalmente, a maioria das vezes, que os homens trazem para o seu casamento. Isso é uma coisa terrível na vida das mulheres. É uma coisa terrível na vida da família. Isso aí acaba com a família como se fosse uma peste comendo o nosso coração pouco a pouco, até um dia comer tudo. E aí um dia a esposa descobre, e aí daí para frente só para trás. A não ser que haja um milagre de transformação genuína da parte do Senhor. A palavra então aqui que a gente está lidando com essa questão do que pode, aqui fala, aqui já traduz, né, a NVI já traduz como adultério, né? Então é a palavra porneia, né, ou perneia, que a gente já falou também algumas vezes, é uma ideia de um casamento fora do normal, fora do formato criacional. Alguns que envolvem animal, outras pessoas do mesmo sexo. Gente, esses dias eu vi um cara que casou com tipo um Tamagotchi, tá ligado? Pra quem gosta de bagulho japonês aí. Sabe o que é um Tamagotchi? É tipo um bichinho assim que foi febre nos anos 90. Só que aí o cara casou, o cara se apaixonou, e aí ele não conseguiu atualizar, o bichinho morreu, mano. Aí o cara ficou viúvo, ficou chorando na TV. Não é bizarro, gente? Não é bizarro, mano? Gente, o cara ficou viúvo num Tamagotchi, mano. Gente, aí você fala assim, mano, esse mundo tá perdido. Você fala, mano, esse mundo tá perdido. Não é possível, gente. Então, quando nós olhamos para o casamento, nós precisamos olhar para uma história. Não dá para pegar textos aqui, textos ali. Nós precisamos olhar para uma história inteira e completa. Essa grande história, no qual nós estamos inseridos. E quando nós estamos inseridos, nós fazemos parte dela e nós contribuímos para que essa história se cumpra. E essa é a beleza do casamento. Alguém disse acerca da separação, né, o divórcio, ele colocou de forma muito interessante. Ele fala assim, olha que interessante isso aqui, gente. Já estamos indo para a parte final. O divórcio é como uma amputação de um membro. Ninguém deixa um médico, ou uma médica, ou uma equipe médica
amputar uma parte do seu corpo, a não ser que você tenha um diagnóstico muito zerado, passado por muitos lugares, até o fim, cara, até que prove o contrário. Essa é a realidade do divórcio. Não se amputa um membro do corpo, a não ser que seja algo que precisa acontecer. Talvez porque se você não cortar ali, vai crescer e vai dar gangrena ou vai parar de funcionar o seu corpo. Essa é a ideia. Vamos lá. Jesus, ele não olha para a realidade cultural, ele não olha para Hollywood, ele olha para o que é criacional, ele olha para as Sagradas Escrituras. Vamos lá, 3 pontos importantes sobre o divórcio e quando ele é permitido biblicamente, tá, gente? Eu sei que essa parte aqui que é importante, que muitos de vocês queriam e querem ouvir. Primeiro, a quebra da aliança. O adultério, ele não anula o casamento, assim como a fornicação não valida o casamento. Mas ele deixa essa coisa. Gente, é uma coisa horrível, gente. É uma coisa horrível. E essas coisas se tornam tão sutis. Eu falo pro pessoal, gente, raramente alguém acorda de manhã assim e fala assim, vou adulterar. Toma café, faz o café ou o chá, fala, hoje eu vou adulterar. Não acontece, gente. Isso acontece, tem uma coisa aqui, tem uma outra coisa ali, tem uma coisa não resolvida aqui, tem uma mágoa aqui, tem outra coisa ali. Então, gente, eu quero explicar uma coisa, tá, gente? Eu já ouvi no aconselhamento bíblico algumas pessoas falar assim, pastor, não teve penetração. Eu quero dizer para você assim, gente, pecado pode ser uma mensagem do WhatsApp, pode ser um pensamento, tá, gente? Então, assim, normalmente quando eu estou aconselhando alguém que alguém vem com esse papo, eu falo, defina adultério, porque isso aí não... Então, como igreja é bom ensiná-los da forma correta. Adultério é tudo aquilo que é desonroso acerca das Escrituras e como minha falecida mãe dizia, santo matrimônio. Uma coisa linda do passado. Então começa com mensagens, começa com redes sociais, começa com um site de um monte de coisa, começa com um elogio aqui, uma coisinha ali. E, gente, vai. Essas coisas não são desculpas válidas, essas coisas não são, tá? Estou deixando bem claro. É errado todos esses lances. Nós devemos cuidar para que não... Que liberdade que nossos cônjuges têm com as nossas coisas, que tipo de coisa que a gente esconde ou não esconde. Será que se um pedisse para ver, teria acesso? Por que esconder senha de algumas coisas? Sabe essas coisas? Gente, algumas coisas de forma prática, quando a gente meio que tem algum desentendimento. Nunca diga a palavra nunca ou sempre, porque elas não são verdadeiras. Elas são mentiras. Sabe, eu já falando assim, você sempre... Não, não é sempre. Primeiro que vocês não casaram desde bebê. Sabe? Não é sempre. Pode ser quase sempre. Tá? Mas sempre não é um... Nunca. Você nunca fez... Cara, será que nunca? Não. Tá? Não ameace. Não diga coisas que... para magoar ou para machucar. Vou procurar alguém melhor, ou fulana, que é assim, ou assado, porque lá, não sei o que lá. E às vezes mexe com a realidade da beleza. Eu sempre falo, mano, se a Lília tivesse a ideia de um cara sarado, barbinha feita, cabelinho ali, na régua, puxa, a bichinha tá solteira até agora. Tá ligado? Ou não.
Eu ia falar isso, gente. Espera, não terminei minha frase, gente. Eu não terminei minha frase. Eu quis dizer que ela foi graciosa. É isso, tá, gente? Eu fui agraciado, gente. Eu já contei essa uma vez. Eu gosto muito do cantor chamado David Crowder. E ele tem um cavanhaque assim enorme. E sempre foi meu ídolo. Sempre. E aí um dia eu tava no escritório, lá no Jocum, a Lília chegou e eu tava vendo umas fotos do show. E ela olhou assim e falou assim, nossa, é desse jeito? Aí eu dei uma desbaratinada, né? Tipo assim, tá louco? Aí eu fui e percebi que ela não curtiu o cavanhacão. Aí eu tirei o cavanhaque, gente. E eu sem cavanhaque é tipo assim, eu não tenho queixo. Aí fica tipo pesconhaque, né? Aí ela falou assim, amor, não faz mais isso, tá? Não faz mais isso, tipo assim, mano, tá tudo certo. Mas vamos lá. As crianças já estão subindo. Vou lá, rapidinho. Então, primeiro adultério. Definir adultério, todas essas questões. Ponto 2, abandono ou deserção da família. 1 Coríntios 7,15 fala isso. Então, o contexto é disso, né? Tem a questão aqui, quando os cônjuges não são crentes, essa questão do jugo desigual, tá? Que quebra uma promessa de uma família, né? Cuidado básico, ameaça física, abuso e agressão, tá? Nossa, gente, agora me pegou aqui de surpresa. Vamos lá. Ah, foi só uns que subiram ou foi todo mundo? Gente, pode alguém falar para me dar 5 minutos, por favor? 5 minutos, eu prometo. Que essa parte aqui é um pouco mais... Então, o primeiro... Primeiro adultério, seja ele consumado ou não consumado, a perda da confiança é toda essa realidade. Mas existe sim, quando é deliberadamente, né? Várias vezes, quando você vê que já não é uma questão de perdão, mas é uma questão de caráter e de entrega ao seu caráter, né, aos seus próprios desejos. A gente vê o ponto 2, que é o abandono. 1 Coríntios 7,15 fala isso, nesse contexto, né? Como eu falei, de manter o cuidado básico, de proteger a família, de ameaça física, abuso e agressão. Então o marido, ele age como o diabo, não como Jesus. Não como Jesus. Então eu falei isso 2 anos atrás e eu vou dizer, tá, gente? Se porventura tem alguém aqui no nosso meio, cara, e a gente ficar sabendo, cara, que algum homem está abusando de alguma das mulheres, das crianças da nossa comunidade, a gente vai agir com seriedade, tá? A gente vai primeiro tentar descobrir e ter certeza onde nós estamos pisando, mas se for necessário chamar a polícia, a gente vai chamar, tá? Porque você não vai ouvir de mim, de nenhum outro pastor, que nós vamos orar para o fulano mudar. Tá? A gente não vai. Não vai, gente. A gente vai orar sim, a gente vai chamar a polícia e pedir para o Senhor fazer a obra dele. É verdade, gente. É verdade. Eu falo isso com muita seriedade, gente. Não é ok. Qualquer tipo de agressão não é ok. Não é ok. Não é essa forma que o Senhor criou. Então... E pode parecer uma bobeira falar isso, gente, mas teve ocasiões que eu conheço que coisa como esse, acabou o culto e várias pessoas vieram procurar pastores amigos meus. Tá? Então eu quero dizer para você, a gente ora por pessoas assim, mas nunca você vai ouvir da liderança dessa igreja que vai passar a mão em algum abusador. Tá? De forma alguma. E eu falei também há 2 anos atrás, se porventura tem alguma mulher da nossa comunidade que está passando por coisa desse tipo, que nos procure. Nós vamos agir. E nós vamos poder ser uma comunidade para você, ser a família que você precisa para esse tempo. Existe uma realidade que talvez não é para um divórcio, mas é para um cuidado pastoral. O nome disso é disciplina. Nós temos dificuldade com o termo disciplina, mas a disciplina nada mais é do que alguém que não está sabendo lidar com as suas paixões. Ela precisa de um tempo para parar, não servir na igreja, ser acompanhada por alguém e poder lidar com os seus desejos carnais, para não fazer mal para a sua família ou para a comunidade.
Então, esse é o básico do divórcio. Adultério, deixar a família, né, abandonar a família, ou qualquer tipo de abuso ou crime, então, e o falecimento, que é a viuvez. Então, gente, essa é a base do divórcio, tá? O básico. O outro ponto é quem pode casar de novo biblicamente? Viúvas e viúvos, né, e vítimas de adultério. Nós não somos uma igreja, né, reformada ou coisa do tipo. As igrejas reformadas, elas têm documentos que ajudam elas. Você pode olhar para alguns documentos e é bem claro essa realidade. Nós não temos. E até dentro da Calvary há divergências acerca disso. Eu estou sendo bem honesto com vocês, tá? Até dentro da Calvary há divergência dentro disso. Na Confissão Reformada, entende que esse texto, que a vítima pode casar de novo diante da figura completa de todo o conselho de Deus. Tá? Ela é autorizada de acordo com essa leitura de 1 Coríntios 7, 26. Tá? E o que acontece então se alguém casar sem ser a vítima? Essa é a pergunta, porque aqui fala que vai estar adulterando. Na minha convicção pessoal, né? Abre um parênteses aí, gente. Que não é algo meu, somente, sozinho, mas eu creio, né, com outros amigos também, que a pessoa, ela peca, o texto diz que ela peca, tá? Mas eu não creio que seja um pecado perpetuado. Não creio que é um pecado para sempre, não creio que é um pecado como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito, que jamais existe perdão. Tá? Eu acho que a pessoa, ela não está para sempre em pecado, mas ela vai ter que lidar com a realidade bíblica o resto da vida. Então imagine um pastor que casou pela segunda vez por nenhum desses motivos. Como é que o cara vai ensinar sobre família? Como é que o cara vai ensinar sobre criação de filho? Você vai querer ouvir ele ou não? A Bíblia fala que o presbítero tem que ser um exemplo. No seu lar, na sua casa, como lidar com essas coisas. Então, a pessoa, não, na minha opinião pessoal, a pessoa não está para sempre em pecado, mas ela peca na perspectiva bíblica, mas existe perdão e existe sim essa realidade de que a gente pode viver em paz com o Senhor, mas lidar com as consequências ao redor dessa realidade. Então, gente, muita coisa para um domingo. Não acreditava que a gente pode lidar com esse assunto de forma, né, simples e coisa. É muita coisa, tá? Peço perdão. Talvez fazia tempo que eu não avançava aí no tempo, tá, gente? Mas eu estou focado em ficar entre 35 e 45 no máximo, tá, gente? Tem sido a minha coisa. Então, eu quero fechar nesse tom. O Senhor odeia o divórcio. Ele criou e ama o casamento como uma instituição. Ele é quem regulamenta e sustenta e nutre a relação. Então, se nós somos cristãos e nós temos a nossa fé em Cristo, existe um lugar que a gente pode correr para que as nossas relações estejam num bom lugar, esse lugar de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, uma boa comunidade saudável. Amém? Não importa. Não importa o que está acontecendo. Não importa lá fora, não importa se a igreja está falhando, não importa se os casamentos estão acabando, não importa se a Gretchen casou por 21 vezes. O que importa é que o Senhor sustenta o casamento e ele vai até o fim. Para os solteiros, tem essa questão também daqueles que não vão casar. Eu conheço pessoas incríveis que são um exemplo de espiritualidade fora do comum. E eu tenho um grande prazer de sentar com essas pessoas e ouvir sabedoria. Mas são pessoas que elas são realizadas em Jesus Cristo. É uma coisa interessante, gente. Elas são preenchidas de tal forma pelo amor de Jesus Cristo que elas exalam essa realidade. Porque existe a questão de ser solteiro, mas querer casar. E às vezes, sabe, cara, a idade vai chegando, parece que a coisa vai acumulando assim, um certo desespero bate. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um senso assim, cara, eu estou satisfeita no Senhor. E o Senhor, Ele é o meu noivo. Ele é o melhor noivo que eu podia ter. Entendeu, gente?
Essa é a realidade. Agora, para aqueles que desejam, os mais novos aí, a galera que quer namorar, quer noivar e quer casar, cuide das coisas do Senhor. Vai trabalhar no jardim lá, vamos cultivar. Tá, gente? E aí, o Adão do bem vai chegar no seu tempo. Não precisa acelerar, não precisa correr, tá, gente? A nossa comunidade é uma comunidade muito interessante. Quanto mais a gente ora, a gente fala que a gente quer novas pessoas chegando, coisas chegando, cara, quando vai ver são os casais e os poucos solteiros que estão aí, tá difícil, gente. Segurem aí, gente. Segurem, gente. No tempo devido, o Senhor vai ordenar a sua bênção, tá? Mas enquanto isso, cuidem das coisas do Senhor. Aproveitem a oportunidade que você tem de estar nos rolês. Cara, aproveita a oportunidade que você tem de gastar dinheiro, talvez você não gastaria depois, ou coisa do tipo, ir nas coisas que você gostaria de ir. Você sabe o que eu estou falando, tantos exemplos legais aí. Porque depois casa, a palavra de Deus fala assim, cara, você tem que cuidar. É isso aí, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar das coisas que agora lhe pertencem. Amém, pessoal?